Milionário que chorava pela perda do filho se depara com uma criança faminta batendo na porta de sua mansão. Até que ele... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. A mansão dos Montfort era uma das mais imponentes de Parintins. Uma verdadeira fortaleza de mármore e madeira nobre que destoava da arquitetura típica da cidade amazônica. Do alto de sua varanda, era possível contemplar o rio e a vegetação exuberante que cercava a propriedade. Tadeu Montfort, herdeiro de uma fortuna construída na indústria madeireira sustentável, observava a paisagem sem realmente enxergá-la. Seus olhos vermelhos e inchados estavam fixos em um ponto qualquer do horizonte, enquanto suas mãos apertavam com força um pequeno dinossauro de brinquedo. Há 3 meses, Rafael, seu único filho de 8 anos, havia partido após uma longa batalha contra a leucemia. O silêncio na mansão era interrompido apenas pelos passos ocasionais da governanta, Dona Iracema, que subia as escadas levando chás que não seriam bebidos e comidas que retornariam intocadas. No andar superior, Cecília Montfort permanecia confinada ao quarto, debilitada pelo câncer avançado que consumia seu corpo dia após dia. "O senhor precisa se alimentar, seu Tadeu", insistia Dona Iracema, depositando uma bandeja sobre a mesa de centro. "Não vai ajudar ninguém ficando assim." Tadeu apenas balançou a cabeça e continuou em seu transe contemplativo. Como poderia voltar a viver quando tudo o que mais amava estava sendo arrancado dele? As paredes da mansão, antes coloridas com desenhos infantis e risos, agora pareciam sufocar com seu luto. A chuva começou a cair, típica da região amazônica, intensa e repentina. O barulho das gotas no telhado trazia uma melancolia adicional àquele cenário já carregado de tristeza. Foi nesse momento que a campainha soou, algo tão raro nos últimos meses que fez Tadeu estremecer. Relutante, ele se levantou e caminhou até a porta. Ao abri-la, deparou-se com uma figura pequena, encharcada e trêmula. Um menino de aparentemente 9 anos, com roupas surradas e olhos profundamente castanhos que carregavam uma mistura de medo e esperança. "Moço, desculpa incomodar", falou o menino com voz quase inaudível, "mas está chovendo muito e eu tô com fome. O senhor tem qualquer coisa para comer? Até arroz frio serve." Algo naquelas palavras e no olhar daquele menino atingiu Tadeu como um raio. Era o mesmo olhar que Rafael tinha nas longas noites no hospital, quando pedia por um pouco mais de água ou conforto. Por um instante, o tempo pareceu parar. "Como é seu nome?", perguntou Tadeu, sua voz rouca pelo pouco uso. "Cauã, senhor." Sem pensar 2 vezes, Tadeu abriu mais a porta. "Entre, Cauã. Vamos te dar algo quente para comer." O menino hesitou por um momento, desconfiado de tamanha generosidade, mas o frio e a fome falaram mais alto. Ao entrar na mansão, seus olhos se arregalaram diante do luxo que nunca imaginara existir. Dona Iracema, surpresa com a presença do visitante inesperado, rapidamente preparou um banho quente e separou algumas roupas antigas de Rafael. Enquanto Cauã devorava um prato de sopa e pão, Tadeu o observava em silêncio. Havia algo no menino, talvez a maneira como segurava a colher ou como seus olhos se iluminavam ao provar cada garfada, que despertava nele sentimentos há muito adormecidos. "Onde estão seus pais?", perguntou finalmente. Cauã engoliu em seco antes de responder. "Nunca conheci meu pai. Minha mãe, Janaína, ela..." Sua voz falhou. "Ela foi embora faz quase 1 ano. Disse que ia trabalhar em Manaus e voltava logo, mas nunca mais apareceu." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Tadeu subiu as escadas com um propósito além da obrigação. Entrou delicadamente no quarto de Cecília, que estava acordada, fitando o teto com olhos vazios. "Tem alguém que você precisa conhecer", disse ele, ajustando o abajur para uma luz mais suave. "Um menino bateu à nossa porta hoje. Está sozinho no mundo e... não sei explicar, mas algo me diz que devemos ajudá-lo." Cecília virou lentamente o rosto para o marido, uma sombra de curiosidade atravessando seu semblante abatido. Era a primeira vez em semanas que Tadeu falava com tanta convicção sobre algo. "Traga-o aqui", murmurou ela,
ajeitando-se com dificuldade entre os travesseiros. Momentos depois, Cauã entrava timidamente no quarto, agora limpo, e vestindo roupas que, embora grandes demais, eram as mais bonitas que já usara. Seus olhos percorreram o ambiente luxuoso antes de pousarem em Cecília. Algo na fragilidade da mulher despertou nele uma compaixão instintiva. "Oi, senhora", disse ele, aproximando-se cautelosamente da cama. "A senhora está doente também?" Minha mãe ficava assim às vezes. A simplicidade e a genuína preocupação nas palavras do menino provocaram algo que nem Tadeu nem Cecília esperavam. Um sorriso surgiu nos lábios ressecados dela. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. O primeiro desde a partida de Rafael. "Sim, estou doente", respondeu ela, estendendo uma mão trêmula que Cauã segurou sem hesitar. "Mas hoje me sinto um pouquinho melhor." Na manhã seguinte, quando Olavo Monforte, irmão mais novo de Tadeu, chegou para sua visita semanal, encontrou uma cena que o deixou perplexo. Tadeu estava na cozinha, preparando panquecas enquanto Cauã ajudava, com as mãos cobertas de farinha. Ambos conversavam animadamente sobre peixes do rio Amazonas. "O que significa isso?", interrompeu Olavo, seu rosto contorcido numa mistura de surpresa e indignação. Seus olhos percorreram Cauã de cima a baixo com evidente desprezo. "Quem é esse moleque? E o que ele faz usando as roupas do Rafael?" Tadeu ergueu o queixo, uma firmeza há muito perdida retornando ao seu olhar. "Este é Cauã. Ele vai ficar conosco por um tempo." Olavo puxou o irmão para o escritório, fechando a porta com força atrás de si. "Você perdeu o juízo? Trazer um menino de rua para dentro da mansão? Ele provavelmente só quer roubar o que puder. Ele é apenas uma criança desamparada, Olavo. E desde quando isso é problema seu? Já não basta tudo o que está acontecendo?" Olavo passava as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados. "Você precisa se concentrar em Cecília, no tratamento dela, não adotar causas perdidas." O que Tadeu não sabia era que a preocupação de Olavo ia muito além do simples incômodo com a presença do menino. Como administrador dos negócios da família desde que Tadeu se afastara para cuidar do filho doente, Olavo tinha planos para o patrimônio dos Monforte que não incluíam interferências externas. Enquanto os irmãos discutiam, Cauã subiu silenciosamente as escadas e entrou no quarto de Cecília com uma pequena bandeja improvisada, contendo uma panqueca e um copo de suco. "Trouxe café da manhã para a senhora", disse ele timidamente. "Seu Tadeu me ensinou a fazer panqueca." Cecília, que há dias recusava qualquer alimento, sentou-se com esforço e aceitou um pequeno pedaço. "Está deliciosa", murmurou ela, os olhos marejados. "Você me lembra tanto." "O filho da senhora", arriscou Cauã. "Vi o retrato dele na sala, ele parecia legal." "Ele era maravilhoso", confirmou Cecília. "Adorava histórias sobre a Amazônia." "Você conhece muitas?" Assim começou uma amizade improvável. Cada dia, Cauã visitava Cecília e contava histórias que aprendera nas ruas de Parintins, sobre botos, curupiras e o grande festival dos bois garantido e caprichoso. Em troca, ela lhe mostrava livros com ilustrações de lugares distantes que jamais imaginara existir. Para espanto de todos, incluindo os médicos que a visitavam regularmente, Cecília começou a demonstrar pequenas melhoras. Seu apetite voltou gradualmente e, com ele, um pouco de cor às suas faces. Tadeu observava essa transformação com uma mistura de esperança e gratidão pela presença daquele menino que, em tão pouco tempo, havia trazido luz novamente para sua casa. Um mês se passou desde a chegada de Cauã à mansão Monforte. O que era para ser uma estadia temporária transformou-se em algo mais permanente. Tadeu havia matriculado o menino na melhor escola de Parintins, comprado roupas novas e até mesmo providenciado um quarto só para ele, decorado com temas amazônicos que faziam os olhos do garoto brilharem. Olavo, no entanto, não disfarçava seu descontentamento. Durante uma tarde particularmente tensa, enquanto revisava documentos no escritório com Tadeu, ele jogou uma pasta sobre a mesa. "Contratei um investigador", anunciou secamente. "Precisamos saber quem realmente é esse menino antes que você cometa uma loucura maior." Tadeu franziu o senho. "Que tipo de loucura você está insinuando?"
Ouvi você comentando com Dona Iracema sobre tutela legal, respondeu Olavo, cruzando os braços. Você mal conhece esse garoto. Ele aparece do nada e em semanas já está praticamente sendo tratado como um mão forte? A discussão foi interrompida por Cauã, que entrou correndo no escritório segurando um papel colorido. Seu Tadeu! Tirei nota máxima na prova de geografia, exclamou ele, mostrando orgulhosamente o teste repleto de estrelinhas douradas. O rosto de Tadeu se iluminou instantaneamente. Isso é fantástico, Cauã. Vá mostrar para Dona Cecília. Ela vai adorar ver. Quando o menino saiu, Olavo balançou a cabeça em desaprovação. Você não percebe que está substituindo Rafael? Isso não é saudável, Tadeu. As palavras atingiram Tadeu como um golpe físico. Não estou substituindo ninguém, respondeu com voz trêmula. Estou apenas ajudando uma criança que precisa de apoio. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto de Cauã, Tadeu encontrou um pequeno saco de pano escondido debaixo do colchão. Dentro, havia alguns objetos que claramente o menino considerava valiosos. Uma pedra colorida, um berlinde, um cordão de couro com uma medalha desgastada e, para sua surpresa, um colar com um pingente em forma da letra T. O coração de Tadeu acelerou. Aquele pingente lhe era familiar de alguma forma. Virando-o, notou uma pequena inscrição quase apagada. Para sempre seu T. Uma memória distante começou a se formar em sua mente. Há quase 10 anos, antes mesmo de conhecer Cecília, Tadeu havia tido um breve relacionamento com uma jovem que trabalhava na sede administrativa de sua empresa em Parintins. Janaína? Seu nome era Janaína, assim como a mãe de Cauã. Com as mãos trêmulas, Tadeu pegou de uma gaveta secreta uma antiga caixa de madeira, onde guardava lembranças do passado. Entre cartas e fotografias, encontrou um envelope amarelado com o nome Janaína escrito à mão. Dentro, uma carta nunca enviada e a fotografia de uma jovem de sorriso tímido e olhos profundamente castanhos. Os mesmos olhos de Cauã. Na manhã seguinte, Tadeu convocou discretamente um laboratório de Manaus para realizar um teste de DNA. A espera pelos resultados foi agonizante, dividido entre a angústia da possibilidade e o medo de estar errado. Enquanto isso, a saúde de Cecília oscilava. Após dias de aparente melhora, ela sofreu uma recaída que a deixou mais fraca. Os médicos foram claros. O tempo estava se esgotando. Em uma tarde chuvosa, ela chamou Cauã para perto de sua cama. Quero te dar algo, disse ela, entregando-lhe um pequeno caderno de capa azul. Aqui escrevi histórias para Rafael que nunca cheguei a contar. Agora são suas. Cauã segurou o caderno contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mas a senhora vai ficar boa e vai poder me contar essas histórias pessoalmente. Cecília sorriu com ternura, acariciando os cabelos do menino. Algumas vezes, pessoas como eu precisam partir para um lugar muito distante. Mas quero que saiba que você trouxe de volta essa alegria para esta casa, quando mais precisávamos. Foi nesse momento que Tadeu entrou no quarto, segurando um envelope oficial. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos revelavam uma emoção intensa que não conseguia conter. Cecília, Cauã, é preciso conversar com vocês, disse Tadeu, sua voz embargada pela emoção. Sentou-se à beira da cama e respirou fundo antes de continuar. Recebi os resultados do teste de DNA. Cauã é meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Cauã olhava, boquiaberto, de Tadeu para Cecília, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Mas, como? Minha mãe nunca falou nada sobre... balbuciou o menino. Tadeu explicou sobre seu relacionamento com Janaína, como nunca soube da gravidez e como, pelo que tudo indicava, alguém havia interferido para mantê-los separados. O que ele não mencionou naquele momento foram suas crescentes suspeitas sobre o envolvimento de Olavo nessa separação. Cecília estendeu a mão, segurando firmemente a de Cauã. Agora entendo por que você me pareceu tão familiar desde o primeiro momento. Você tem os olhos dele, sabia? Nos dias que se seguiram, enquanto Tadeu iniciava os procedimentos legais para reconhecer Cauã como seu filho, Olavo intensificou sua oposição. Em uma reunião com advogados na mansão,
Ele apresentou documentos questionando a sanidade mental de Tadeu após a doença de Rafael, sugerindo que o irmão estava emocionalmente instável para tomar decisões tão importantes. "Isso é um absurdo", protestou Tadeu, batendo na mesa. "Estamos falando do meu filho. Um filho que você nem sabia que existia até algumas semanas atrás", rebateu Olavo friamente. "Um menino que convenientemente apareceu na sua porta quando você estava mais vulnerável." A situação tomou um rumo inesperado quando Dona Iracema entrou na sala, acompanhada por uma mulher de meia-idade. "Com licença, seu Tadeu. Esta é Dona Mariana, ex-colega de trabalho de Janaína. Ela insistiu muito em falar com o senhor." Mariana, visivelmente nervosa, revelou que havia guardado segredos por anos. "Janaína me procurou desesperada quando descobriu que estava grávida. Ela amava o senhor, mas alguém a ameaçou dizendo que destruiria sua vida e a da criança se ela não desaparecesse." "Esse alguém tem nome?" perguntou Tadeu, embora já suspeitasse da resposta. "Seu irmão", confirmou Mariana, evitando olhar para Olavo. "Ele pagou para ela ir embora, mas exigiu que ela nunca revelasse quem era o pai do bebê." O rosto de Olavo perdeu toda a cor. Ela era uma oportunista. Só queria o dinheiro da família. "Janaína morreu há 8 meses, continuou Mariana, ignorando os protestos de Olavo. "Tuberculose. Nos seus últimos momentos, me fez prometer que tentaria encontrar o filho dela para dizer a verdade. Quando soube que um menino parecido com ela estava vivendo aqui, soube que era hora de cumprir minha promessa. Nos meses seguintes, a verdade completa veio à tona. Documentos antigos e depoimentos confirmaram as manipulações de Olavo, que acabou sendo afastado de todas as empresas da família e enfrentando processos por fraude e apropriação indébita. Enquanto isso, a saúde de Cecília piorava rapidamente. Em seu último dia, ela pediu para ficar a sós com Cauã. "Quero que saiba que, mesmo não sendo sua mãe biológica, aprendi a te amar como um filho", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Prometa que vai cuidar do seu pai. Ele vai precisar muito de você." "Eu prometo", respondeu Cauã, segurando firmemente sua mão até o último suspiro. 3 meses depois, uma cerimônia solene aconteceu no Fórum de Parintins. Cauã recebeu oficialmente o sobrenome completo, Cauã Monforte. O menino que antes dormia nas ruas agora tinha um lar, frequentava a melhor escola da cidade e, mais importante, havia encontrado seu lugar no mundo. O evento mais emocionante, porém, aconteceu na escola. Durante uma apresentação sobre coragem, Cauã subiu ao palco e compartilhou sua jornada. "Há 6 meses, eu não tinha nada além da roupa do corpo e da fome no estômago", começou ele, a voz firme apesar do nervosismo. "Tudo mudou quando decidi bater em uma porta, pedindo por arroz frio. Aquela simples decisão transformou completamente minha vida." Na plateia, Tadeu observava o filho com lágrimas nos olhos e o coração repleto de um amor que acreditara ter perdido para sempre. A dor da perda de Rafael e Cecília jamais desapareceria completamente. Mas agora havia espaço para a esperança, para recomeços. "Meu pai me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para valorizar o que realmente importa", continuou Cauã. "E minha segunda mãe, que não me gerou, mas me acolheu no coração, me mostrou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre amor e aceitação." Naquela tarde, enquanto caminhavam de volta para casa sob o sol amazônico, pai e filho pararam para observar o rio. A mansão Monforte, antes um lugar de sombras e silêncio, agora voltava gradualmente a se encher de vida e de planos para o futuro. "Sabe, pai", disse Cauã, usando pela primeira vez essa palavra, "acho que eles estão olhando por nós de algum lugar." Tadeu sorriu, abraçando os ombros do filho. "Tenho certeza que sim, e estão muito orgulhosos de você, assim como eu estou. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Tadeu e Cauã tenha tocado seu coração e mostrado como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Se você se emocionou com essa jornada de superação e recomeços em terras amazônicas, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda imensamente. Diariamente,
compartilhamos novas histórias brasileiras que emocionam e inspiram. Então sinta-se à vontade para explorar e encontrar sua favorita. E não guarde sua opinião só para você. O que achou dessa história de Parintins? Conte para nós nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história surpreendente.